Hoje vamos falar de dois temas associados. Vamos falar um pouco das experiências que vivemos durante a vida e vamos tentar associá-los aos ciclos da Lua, aos ciclos lunares. Num vídeo anterior, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre o destino e eu contei a vocês que o destino, eu acredito que seja uma orquestra onde nós vamos aos poucos aprendendo a participar, vamos aos poucos aprendendo a tocar o nosso instrumento nesta grande orquestra que é o destino. Podemos fazer um gancho dessa colocação anterior para começarmos hoje a falar das nossas experiências. Mas como eu disse a vocês, nós vamos associá-las aos ciclos da Lua, porque como tudo é uma orquestra, os ciclos da Lua são também regidos pelo mesmo funcionamento, pela mesma força cósmica. A mesma relação que nós temos com o nosso destino, que temos com as experiências que vivemos durante uma vida, nós também vemos nos ciclos da Lua. É como se tudo fosse um todo e que tudo isso não tivesse a menor condição de ser separado. Nós separamos para tentarmos entender ou compreender, mas não tem nenhuma separação de um aspecto para o outro, porque todos eles são regidos, como eu disse, pela mesma força cósmica. Para associarmos isso aos ciclos da Lua, vamos começar com a Lua cheia. As nossas experiências, aquilo que nos é dado como lição, tem muito a ver com o nosso destino, já falamos disso num vídeo anterior, mas também tem a ver, porque é uma combinação, com uma espécie de uma vontade secreta. Algo dentro de nós busca por aquela experiência. Obviamente que não é o nosso raciocínio, que não é a nossa vida raciocínio mental. Não é a vida tridimensional que rege essa intenção, esse querer, essa necessidade. É o espírito, é o ser, que vem encarnado para viver experiências que enriqueçam, que ampliem a consciência. Então o próprio ser nos dá, nos pede, faz com que a vida nos proporcione experiências. Só que estas experiências precisam ser trabalhadas nesse nível, no nível interno da aceitação, do envolvimento com a experiência. Então, quando eu falo de lua cheia, vamos começar com ela, seria um momento onde estas experiências que nós estamos vivendo estão nos trazendo resultados. Uma espécie de colheita, algo que está sendo proporcionado naquele momento, naquela vivência com aquela determinada experiência. Seja uma experiência afetiva, ou uma experiência profissional, ou uma viagem. Essas experiências, como eu disse, elas vêm de uma espécie de uma vontade secreta, de uma vontade interna, que vai nos induzindo e nos conduzindo a recebermos do universo, numa orquestra, numa sintonia, determinadas experiências. Uma experiência quando chega no estágio de lua cheia, é quando essa experiência está nos trazendo colheita, está nos trazendo frutos, está nos trazendo algum crescimento, está nos trazendo e está nos proporcionando um envolvimento maior com o seu eu interior e com o cosmos, com o universo. Então você vai observando que a experiência que você vive, que você está vivenciando, e neste momento vivenciamos várias experiências simultaneamente, mas algumas delas podem estar vivendo uma fase lua cheia. Algumas experiências, elas revivem esses ciclos, como a lua. E algumas também passam para as vidas seguintes. E nós continuamos enriquecendo aquela experiência como se fosse uma oitava acima. Então as experiências, quando chegam a ter uma característica de lua cheia, é quando eu estou vivendo um momento de êxtase, de alegria, de conquista, de crescimento ou de algo do tipo. Pode também acontecer que essa experiência de lua cheia, ela teve início numa lua nova, onde houve um passado, houve alguma situação que nos trouxe aquele momento. Então, quando uma experiência é vivida na condição de lua nova,
é quando ela está ligada a situações ainda muito internas, que ainda não se manifestaram. A experiência ainda não está manifesta. Nós ainda vivemos ela meio que internamente. Estamos vivendo essa experiência ainda na intenção, na identificação, na vontade, no querer. Pode ser uma viagem, pode ser a necessidade que eu começo a me identificar com ela, de querer viver uma experiência profissional mais realizadora, mais gratificante. Se eu já vivo isso, e isso está no período fértil, vamos associar a lua cheia. Mas se ela começa a ser ainda embrionária dentro de mim, eu ainda não tenho ela manifesta, eu ainda não vivo ela associada a uma resposta que o universo traz, seria uma experiência que ainda é vivida num aspecto de lua nova, algo dentro de mim. Lua cheia, uma espécie de uma vontade secreta. A lua nova seria alguma coisa que me levasse a uma condição de necessidade. Eu começo a me identificar com algo que meu espírito necessita. Eu começo a buscar uma experiência, seja ela qual for. Eu posso, de repente, cuidar de plantas. Eu posso, de repente, começar a viver uma experiência com um animal. Eu posso estudar, entrar num curso. Essas questões ainda não foram manifestadas, ainda não surgiram em comunhão com algum estímulo do universo. Então elas seriam experiências que estariam vivendo na fase de lua nova. Uma terceira característica seria uma lua crescente, aonde à medida que eu vou me envolvendo com aquela experiência que a vida me traz, grande parte delas é a vida que nos traz, as experiências que eu busco, elas não têm um teor transformador tão grande assim. As experiências que eu necessito, que eu começo a emitir um certo sinal para o universo sem saber, porque isso não passa pelo meu raciocínio. Estas experiências recebem uma resposta desta orquestra, como eu chamei a vocês, né? Então essa necessidade se torna uma experiência que é trazida pela manifestação do universo. É uma vontade respondida, é uma necessidade que o universo acompanha para que nós nos encontremos, nos tornemos mais integrais e também tenhamos condição de ampliar a nossa consciência. Uma experiência de lua crescente é quando eu começo a me envolver muito com aquele a fazer, com aquela experiência, por exemplo, cuidar de plantas. E eu começo a me identificar profundamente com aquilo. E eu começo a encontrar o afloramento, a encontrar o afloramento dos meus recursos internos, aí vendo eles se aflorando, aí percebendo que tudo isso está me trazendo uma espécie de uma sintonia mais ampla com a vida. Eu estou aprendendo, eu estou vivendo. Eu estou experienciando. Então isso seria um momento de lua crescente, ainda não chegamos na lua cheia, que é a experiência na fase da colheita, né? Mas já desenvolvemos a lua nova, que era a experiência que ainda era vivenciada num nível mais embrionário, como eu disse a vocês. E estas fases, elas vão acontecendo em sequência, como é a lua mudando no céu. E isso tudo é essa orquestra. E nós estamos nela e ao mesmo tempo não estamos. Porque para estarmos nela, precisamos da sintonia, precisamos da consciência. Caso contrário, a orquestra toca e nós não podemos participar adequadamente. Então a lua crescente é aquele momento da experiência de autodescoberta, de autoconhecimento, aonde eu começo a me identificar mais e mais com o meu íntimo, com as minhas características, com os meus possíveis dons, e ao mesmo tempo isso cria uma sintonia mais forte com o universo e com a vida. Mas toda experiência vive as 4 fases da lua, porque, como eu disse a vocês, é a mesma vibração, é a mesma lei, é a mesma força representada e manifestada de várias formas. A lua, por exemplo, é uma delas, né? E essa experiência pode também ser vivenciada através da lua minguante. A lua minguante é um momento onde eu fecho algum aspecto de uma determinada experiência. Uma relação termina, ou eu esgoto uma empolgação que eu tive com determinado estudo e passo
a não ter mais tanta identificação com aquilo quanto em alguns anos eu tive, em alguns momentos eu desenvolvi. Então a lua minguante é quando essa experiência mostra que está chegando ao fim. Isso é um momento de muita profundidade, de muita sabedoria. A lua cheia é um momento de êxtase, é relativamente fácil vivê-la, mas a lua minguante não. Porque na lua minguante eu preciso perceber que algo está chegando ao fim, que algo está se esgotando. Eu preciso trazer novamente aquele conteúdo, trabalhar ele novamente dentro de mim e não na relação com o universo, na relação de fora. Na lua nova eu inicio isso dentro. Na lua minguante eu retorno com tudo isso dentro de mim, como se eu tivesse feito todo um ciclo em função de uma determinada experiência. Aí vocês me perguntam, tem pessoas que interrompem esse ciclo lunar? Muitas e muitas vezes. Por quê? Porque permitem que a mente interfira nisso, permitem que a mente interceda. E no meu modo de ver, o que é mais negativo de tudo isso, o que é mais triste de tudo isso, é que muitas pessoas se dão o direito de escolher experiências. Elas acham, por exemplo, que aquela determinada experiência, que é trazida pelo universo, e trazida pelo universo porque eu tive uma vontade secreta, que é assim que eu chamo, elas ignoram isso. Ela acha que aquela experiência vai ser trabalhosa, vai ser negativa, vai ser isso, vai ser aquilo. E à medida que a pessoa se coloca desta maneira, ela permite que a parte mental, que não funciona nesta dimensão, por isso não entende esta dimensão, interceda, interfira. E quando a parte mental interfere, eu corto esse ciclo de lunação. Eu corto o efeito de crescimento que tudo isso teria em mim. Essas 4 fases estão interligadas e viver apenas uma delas não provoca transformação. Estas 4 fases estão interligadas e elas são apenas uma. São aspectos diferentes de um mesmo processo e precisa ser vivido com esta consciência. Eu preciso saber que as experiências que eu vou me expor, elas são consequência, obra da minha vontade secreta, da minha necessidade. Eu peço e recebo, mas não aqui, aqui. Então isso é a lua nova. É aquele momento onde eu estou me tornando inclinado a buscar algo, a sair daquela condição que eu me encontro. No momento que isso se torna forte, essa intenção se manifesta para o universo. Recebemos a resposta na forma de uma vivência, de uma experiência. Nesse momento, eu inicio alguma trajetória. Se a minha mente não interferir, eu vou viver um momento provavelmente de lua crescente, onde tudo aquilo vai trazer crescimento, onde tudo aquilo vai trazer entusiasmo, como eu chamo, onde tudo aquilo vai me trazer e vai me colocar muito mais próximo da minha natureza. É uma autodescoberta, aquela vivência, né? De repente, aquilo tudo se torna um momento de lua cheia, onde eu chego a algum resultado, alguma plenitude. Logo em seguida, a lua começa a minguar. Aquela experiência começa a se fechar novamente. E isso é a parte mais rica do ciclo. Porque eu vou aprendendo que para ganhar eu preciso perder coisas. Que para viver, coisas precisam ser arriscadas. Que a vida e a morte estão sempre presentes. O ganho e a perda. Eu começo a ver que se eu coloco, como eu digo a vocês, a vida acima de tudo isso, esse ciclo de lunação, que também é vivido nas nossas vivências, nas nossas experiências, e que sou eu que as peço, começa a ficar rico e abundante dentro de nós. A minha proposta é que vocês se permitam viver isso, que vocês aproveitem a experiência de estar no mundo tridimensional. E acreditem que esta experiência é muito rica, porque ela traz esforço, ela traz dedicação, ela precisa que você busque as coisas, se empenhe, necessite e lute por elas. E a partir desse momento, se você para de avaliar, ganha e perde, ou vive e morre, você se dá o direito de viver esse ciclo. E esse ciclo vai te trazer essas 4 fases. Todas elas maravilhosas, todas elas ricas, todas elas importantes. E não se esqueçam que é na fase minguante que eu faço a síntese, que é na fase minguante que eu tiro as conclusões daquilo. É na fase da lua minguante que eu vou descobrir
o quanto aquilo tudo me melhorou como ser humano, o quanto tudo aquilo que eu manifestei e coloquei para fora, através da minha vontade interior, teve uma resposta do universo e isso tudo desencadeou um movimento extremamente rico. Talvez as plantas vivam assim. Um dia elas são semente, depois elas são plantas, depois elas florescem e depois elas voltam à terra. Viver este ciclo e aceitá-lo com toda a riqueza e a sabedoria que ele encerra. E desta forma se sentir vivo todos os dias. Obrigado por me ouvir e obrigado pelo carinho de vocês.